Agora, 3 horas, 7 minutos, a gente volta a falar com a nossa reportagem direto da capital federal, porque depois de muito protesto, houve um contorno ali por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da Câmara teve um pouco mais de dificuldade, mas os trabalhos no Congresso Nacional foram retomados e, em especial, vamos falar sobre os trabalhos do Senado com aprovação de pauta importante, porque havia uma medida provisória estabelecendo isenção do imposto de renda para uma faixa de quem ganha menos dinheiro, que iria vencer já no início da semana que vem, e havia a apreensão, a expectativa para ver se esse projeto poderia ser votado ainda nessa semana ou se ia acabar caducando diante desses protestos, inviabilizando os trabalhos no Congresso Nacional. E eis que, depois de articulação dos presidentes das duas casas, também de líderes partidários, houve essa desmobilização e finalmente foi possível votar essa proposta. O Rafael Procópio está com a gente, tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde para você, Rafa. Oi, Ale, meninas, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Inclusive, nesse instante, estamos aqui no Salão Azul, do Senado Federal. Nesse momento, não há sessões no plenário, que fica logo aqui ao lado, mas é um clima bem mais tranquilo e ameno do que a gente viu desde terça-feira aqui, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Exatamente, essa questão da MP foi contornada depois que essa obstrução por parte da oposição, tanto lá na Câmara quanto aqui no Senado, uma obstrução física, foi contornada. E essa questão da MP que mantém essa isenção para quem recebe até 2 salários mínimos aí do imposto de renda foi mantida justamente porque essa medida provisória, que é um texto que tem força de lei, mas precisa da aprovação do Congresso Nacional, iria caducar nesta próxima semana. E essa saída dos senadores de oposição, mesma coisa lá na Câmara dos Deputados, se deu principalmente depois de uma espécie de, digamos, acordo sobre a questão envolvendo Alexandre de Moraes. A gente lembra que há um tempo o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, tinha proposto o tal pacote da paz para que a situação fosse contornada aqui no Congresso Nacional e que as votações pudessem voltar a acontecer normalmente. Esse pacote pedia poucas coisas do Congresso Nacional, somente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o PL que anistia aí os condenados pelos atos de 8 de janeiro e também a questão da PEC 33 que extingue o foro privilegiado. Aqui no Senado a situação ficou um pouco mais calma depois que os senadores conseguiram 41 assinaturas para protocolar à presidência do Senado a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Conseguiram a última assinatura já nesta quinta-feira e já está sendo entregue ao presidente Davi Alcolumbre, que já disse em diversos momentos que não pretende, pelo menos até então, pautar essa questão, até por conta de todo o desgaste que causaria ainda mais entre Congresso, entre Poder Legislativo e Poder Judiciário. É importante a gente lembrar também que com a colheita dessas 41 assinaturas, não necessariamente existiria já uma aprovação no Senado para derrubar um ministro do STF. E a gente também sempre lembra que derrubar um ministro da Suprema Corte é uma competência exclusiva aqui da Câmara Alta, do Senado Federal. Para que isso aconteça, além dessas assinaturas, desse protocolo, é necessário o voto de 2/3 do Senado Federal. 81 senadores, 3 para cada unidade da Federação Brasileira, ou seja, precisariam de 54 votos para tirar um ministro da Suprema Corte. E isso ainda está nebuloso, a oposição tenta fazer com que isso aconteça, mas ainda não existe qualquer perspectiva e já pensando mais para frente, somente com uma certeza por parte do Senado Federal que um impeachment sairia, que provavelmente o presidente Davi Alcolumbre colocaria isso em pauta. Ainda sobre esse assunto, mais cedo a gente acompanhou uma coletiva de 2 dos principais líderes da oposição, Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro, esse do PL do Rio de Janeiro, Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte, e eles falaram de uma reunião franca com Davi Alcolumbre e se resumiram a dizer que foi uma vitória, que tudo que esse desbloqueio e essas pautas de importância são uma vitória do povo brasileiro. Apesar disso, não foi informado os termos e sim um acordo de fato foi formado entre a oposição e a presidência da casa, especificamente sobre essa questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O fato é que agora os trabalhos estão sendo retomados nesse instante, repito, não temos sessão aqui no plenário, apenas nas comissões do Senado Federal, mas a situação começa a ficar mais calma aqui e lá na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, nesse momento, sim, tem algumas deliberações acontecendo no plenário, mas um clima bem diferente dos últimos dias, pessoal. Que bom, que boas notícias trazidas pelo Rafael Procópio, que a gente consiga, então, avançar com esses projetos que ficaram represados e finalmente dar início a esse segundo semestre de atividade no Congresso. A gente até brincava com o Ivan Brandão aqui na programação, a gente tá falando, dia 7 de agosto hoje.
Até é difícil a gente lembrar que a gente está no início do segundo semestre, porque para muita gente, para o trabalhador comum, o segundo semestre começou ali no início de julho. Para aqueles que ainda estão na escola, aqueles que fazem faculdade, aí sim começou no começo de agosto, mas aqui a gente já está no dia 7, agora sim, no meio da semana, pensando no início dos trabalhos, finalmente, para o segundo semestre, para a segunda metade do ano, no Congresso Nacional, que, enfim, os parlamentares possam virar essa página e conseguir analisar as propostas que dizem respeito ao Brasil, e muito menos a pessoas, a indivíduos, né, a partir de agora, nesse trabalho aí em Brasília. Obrigado, Rafael. Você volta ao longo da programação aqui. Obrigado. Valeu.